há uma encíclica do Papa, a Caridade na Verdade, a Caritas in Veritate, que é uma encíclica magnífica, muito densa, exatamente sobre esses temas económicos, sobre a economia. Aliás, a própria publicação da encíclica foi atrasada há algum tempo por causa da crise económica mundial, para ver o que é que se passava. Nesta encíclica, o Papa não condena a economia de mercado e, embora curiosamente não surjam as expressões capitalismo, há toda uma crítica àquilo que é os excessos neoliberais, liberais, que aliás a Igreja sempre condenou. O liberalismo é uma doutrina condenada pela Igreja desde João XXIII. Quer dizer, ele vê as coisas, diz, a globalização em si pode ser um bem, mas se for, digamos, deixada à solta, pode trazer grandes prejuízos. Os sindicatos devem ser apoiados, mas devem-se atualizar e, sobretudo, devem-se interessar por aqueles que não são seus filiados, nomeadamente os desempregados. É importante que haja ecologia, que haja respeito pela natureza, mas esse respeito pela natureza não se pode sobrepor ao respeito pela dignidade das pessoas humanas. Um dos mandatos desta encíclica é de que não há o direito de desperdiçar. Precisamente porque temos que gerir a criação com os bens que temos da forma mais justa possível e da forma mais eficiente possível, de forma que todos possamos partilhar dos bens que não são de ninguém. A ética não pode abandonar a economia, e diz a certa altura, até na Caritas in Veritate, que não basta ter, digamos, por exemplo, iniciativas valiosas, que ele estimula, o comércio ético, o microcrédito, empresas sem fim lucrativo, coisas assim, que são coisas importantes. Isso é importante, mas o fundamental é que a ética esteja na base de toda a atividade económica. E nós vimos na crise financeira internacional, sobretudo, como houve enormes irresponsabilidades. Assim como, na Caridade na Verdade, a Igreja vai na linha da frente dos movimentos por uma globalização mais justa, por uma verdadeira ecologia, Bento XVI está na linha da frente para uma Igreja que se abra a todo o mundo e a todos os homens, sejam eles, digamos, da família ou fora dela. Logo no princípio, o Papa fez muitos passos positivos. Logo, pouco depois de ser eleito Papa, ele visitou uma sinagoga em Köln, na Alemanha, no Dia Internacional do Holocausto, no 27 de janeiro, e foi um gesto muito positivo. Visitou a sinagoga em Roma, visitou Israel. Quanto a mim, a viagem mais emblemática deste pontificado foi quando o Papa alemão entrou em Auschwitz. É claramente simbólico. Quer dizer, em geral, a comunidade judaica teve prazer em ver que este Papa, de origem alemã, fizesse um passo para dizer aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial é um mal absoluto. Ele que tinha estado, digamos assim, no seu percurso, não voluntário, porque foi obrigatório o seu serviço militar, mas ao serviço do nazismo, como todos os alemães da sua geração, quando ele entrou em Auschwitz, foi um momento absolutamente impressionante, porque à espera dele estavam alguns ainda sobreviventes, prisioneiros naquele campo. E foi um momento muito emocionante para ambas as partes. O Papa, muito claramente, não só foi a Auschwitz para recordar o horror e para dizer que isto não deve voltar a acontecer, mas foi para lhe dar também o seu sentido teológico, que é esta questão de que o Holocausto tem esta dimensão religiosa que aponta a obscuridade no coração do ser humano e, no caso concreto, do povo alemão durante aquele período da Segunda Guerra Mundial, em que se recusou a aceitar uma palavra superior, a palavra de Deus, que põe em causa aquilo que são os nossos interesses parcelares. Todavia, houve, relativamente a 2 ou 3 assuntos, momentos de um bocado de gelo entre a comunidade judaica e o Vaticano.